Apesar de eu ser espírita, saber das consequências, estou com uma ideia fixa de suicídio. Isso pode ser obsessão? Até já planejei como fazer, mas estou orando muito e pedindo forças a Deus para que esse pensamento saia. Mas não tem jeito. Pode ser obsessão? Como conseguir vencer? Essa mensagem chegou há pouco aqui para a gente, viu, Jorge? Sim, o mais provável é que seja um processo obsessivo. Por que assim, mais provável? Porque é possível que você seja um reincidente de processos de suicídio, então você já traz a matriz do desejo em função das pressões espirituais que sofre. Mas independente de já trazer a matriz ou não, entidades perversas costumam se aproximar de nós, estimulando determinados pensamentos e nos empurrando na direção do equívoco. O mais adequado nessa condição, o mais satisfatório a ser feito nesse processo é procurar ajuda. Quando a gente está num fenômeno de angústia, de desinteresse pela vida, no nível que você está comentando, o fato de ter o conhecimento espírita pode ajudar, mas ele não é antídoto para o processo do suicídio. Porque o sofrimento, a dor, ela pode alcançar as nossas almas e ser muito forte. E como a gente é frágil, ainda que tenhamos o entendimento espiritual, ainda assim nós temos os arrastamentos ao mal, que podem ser mais fortes. Então, o que fazer nessas circunstâncias? Procurar ajuda. Procure ajuda. Não se tranque dentro de você mesmo. Se você tem família que é espírita, se você tem família que compreende o drama da obsessão, o drama da depressão, do vazio existencial, pessoas que conseguem entender a dor do outro e que são capazes de procurar ajudar você, procure sua família. Se abra com um familiar ou dois que sejam mais sensíveis e conte a eles o que você está passando. Fale da sua dor. Não se isole do seu grupo familiar, nem minta para eles, passando uma imagem de que está tudo bem quando você não está. Mas procure os familiares certos, não é para você procurar o familiar que você sabe que não tem sensibilidade, que pode até criticar você. Se você não tiver no seu grupo familiar alguém com essa característica, procure um amigo, procure alguém que possa ajudar você. Que amigo que você vai procurar? Os bons amigos, a gente tem uma medida para saber quem são os amigos que são bons conselheiros. Os amigos que são bons conselheiros são os amigos que, quando nos conversam conosco, nos propõem sempre a vida como solução para as nossas situações. Então, ele não sugere o aborto, ele não sugere suicídio, ele não sugere eutanásia, ele não sugere pena de morte, ele não sugere a violência, ele não sugere a agressão. Então, quando alguém sugere a nós sempre algo que favorece a vida, é porque ele é um bom conselheiro. Então, a gente varre a nossa amizade e procura alguém que tem esse perfil e conta para ele. E diz que a gente não está bem. Se você não tiver nenhum amigo com essa característica, procure uma casa espírita. Procure na casa espírita o dia em que funciona o atendimento fraterno pelo diálogo. Você precisa conversar com alguém, precisa colocar para fora isso que você está sentindo. Como você é espírita, nem vou recomendar a você para procurar um psicólogo ou coisa parecida, porque você já sabe aonde encontrar o endereço mais exato da casa espírita para que você possa fazer o atendimento a você mesmo através dos companheiros que ali residem. Mas é muito importante que você não se tranque em você mesmo, porque essas entidades, elas são muito perigosas e elas roubam de nós a lucidez. Quando nós estamos sobre a pressão espiritual dessas entidades, o mundo como que some, a gente só enxerga o que quer. Eu não enxergo as consequências, eu não enxergo o problema, eu não enxergo o mal que eu vou fazer a mim, o mal que eu vou fazer. A gente não enxerga nada. Você só enxerga o objeto daquilo que você procura. Então,
São as ilusões que a obsessão constrói em nós. Apaga-se o mundo objetivo, apaga-se. Eu não enxergo, eu só vejo aquilo, não, eu vou roubar, vou matar, vou me vingar. Não, eu vou adulterar. Você não consegue pensar em outra coisa. É como se ele colimasse o pensamento nosso numa única direção. Quando você executa o mal, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Mas no momento parece que você tem as suas mãos como que presas. É uma característica muito típica desses processos de perturbação. Então, nós possuímos, assim, um conjunto grande de companheiros que estão no movimento espírita dispostos a realizar esse trabalho de atendimento. Procure uma instituição espírita. A gente tem muitas instituições que fazem esse atendimento remotamente. Seria até interessante, viu, Rubens, a gente procurar para cá, para o programa, as instituições que realizam esse trabalho de forma remota, para a gente indicar para os companheiros que possam estar precisando do atendimento fraterno pelo diálogo à distância, porque às vezes não tem casa espírita na cidade em que eu moro, ou às vezes as pessoas não querem se expor nas suas cidades porque são pequenas. Então, é muito importante que a gente se aproxime nesse sentido. E não fique isolado, reaja a esse processo. E fale para os outros o que você está sentindo. Não se tranque, porque a gente sozinho nem sempre tem força para resistir a esse processo. Muito bem, Jorge. Realmente, acho que é bem por aí mesmo. E eu queria aproveitar e mostrar mais uma vez esse trabalho. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Ó, atendimento fraterno, a gente vai passar para o nosso irmão também, uns amigos que têm nos ajudado nessa questão do atendimento fraterno também, remotamente, igual o Jorge colocou, né? A gente vai passar para ele essa mensagem. Você queria completar alguma coisa? Quero, é porque eu não comentei sobre o CVV, porque como ele já é espírita, o CVV é muito importante, mas ele é um excelente instrumento para o acolhimento das pessoas que, de repente, não têm uma fé definida, e aí você usa um conjunto de ferramentas para convencimento. Quando você tem uma pessoa que é espírita, você pode ir um pouco mais além, falando de reencarnação, falando de obsessão e trazendo alguns instrumentos mais adequados, né? Agora, é muito importante que, nessa busca, o atendimento de um profissional também seja fundamental. E aí, um terapeuta é essencial. Eu nem diria para procurar um psiquiatra, porque o ideal é que o psicólogo é que identifique para verificar a necessidade ou não da consulta num profissional dessa ordem. E como o nosso irmão, ele diz que é espírita, né? Então ele tem essa consciência, seria ideal também que ele buscasse uma casa espírita onde ele pudesse frequentar para poder, né, auxiliar esses irmãos que, porventura, ele esteja vinculado com ele, para que também possam ser acolhidos e essa sensação possa ser diminuída nele mesmo, né? Como você mesmo falou, a gente traz essa raiz dentro da gente e esse é a mola propulsora para que a gente acabe atraindo essas situações. Então é preciso fazer um trabalho, né, Jorge? E é importante observar que estou falando isso não para que você se sinta menor, mas isso acontece com uma boa parte de nós. A gente, às vezes, passa por muita pressão, porque a doutrina espírita ela não chegou à toa na nossa vida, é porque a gente tem, de repente, alguns dramas muito fortes. Então, o nosso arrimo, o nosso calço é a doutrina espírita. Se a gente não tiver esse calço, a gente desiste de tudo, a gente rompe com tudo, a gente abandona a prova. Então, a gente precisa fazer das nossas vidas um esforço para que esse conhecimento espiritual tenha um sentido mais exato para nós. Então, é muito importante que a gente saiba lidar com essas circunstâncias, entendendo que isso acontece com todos nós.
Amanhã pode ser eu que esteja nesse processo depressivo em função das minhas culpas, dos meus erros, das minhas falhas, ou do peso das minhas provas, e aí eu vou precisar da ajuda de alguém. Hoje é alguém, amanhã pode ser outro, e o conhecimento espírita não é garantia de isenção de sofrimentos e de angústias desse tipo. Isso que você falou, Jorge, é muito legal, é muito interessante, porque a gente já falou aqui no programa, em edições anteriores, que é algo que a gente acaba tendo que lidar mesmo, né? Nós tivemos depoimento do próprio Rossandro Klinge, que já enfrentou situações, o próprio Divaldo já falou isso também. Então, assim, são situações em que a gente tem que buscar o auxílio, a gente é um pelo outro aqui nessa nossa jornada. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente precisa de um ombro amigo para nos auxiliar. Então, para você, meu amigo, confie, força, a gente está aqui, você entrou em contato com a gente, né, pelo nosso WhatsApp, a gente vai retornar também para você com contato para atendimento fraterno. A gente vai pedir aqui no final do programa, hoje na prece, nosso amigo Jorge possa mentalizar, não só para você, mas para todos os nossos irmãos que passam por essa situação, e eu tenho certeza que a espiritualidade nos assiste, viu?